Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 118, dia 28 de novembro de 2023. Ressurreição e casamento. Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram. E não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram, Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais alguma coisa. Lucas 20, 27, 40. Vemos nesses versículos que coisa antiga é a incredulidade. Dizem-nos que alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, vieram a Jesus com uma pergunta. Mesmo na igreja judaica, a igreja de Abraão, Isaque e Jacó, a igreja de Moisés, Samuel, Davi e os profetas, descobrimos que haviam céticos, ousados, declarados e descarados. Se infidelidade como essa existia entre o povo de Deus, os judeus, então, qual deve ter sido o estado do paganismo? Se essas coisas existiam em uma árvore verde, qual deve ter sido a condição da seca? Nunca devemos nos surpreender quando ouvimos falar de infiéis, deístas, hereges e livres pensadores surgindo na igreja e arrastando os discípulos atrás deles. Não devemos considerá-lo uma coisa rara e estranha. É apenas uma entre muitas provas que o homem é um ser caído e corrupto. Desde o dia em que o diabo disse a Eva, certamente não morrerás, e Eva acreditou nele, nunca faltou uma sucessão constante de formas de incredulidade. Não há nada de novo em nenhuma das teorias modernas de infidelidade. Não há um deles que não seja uma doença antiga com um novo nome. Se todos os cogumelos que brotam espontaneamente no leito quente da natureza humana, na realidade, não é uma coisa surpreendente que se levantem tantos que questionam a verdade da Bíblia. A maravilha é que, em um mundo caído, a seita dos saduceus deve ser tão pequena. Vamos nos consolar com o pensamento de que, a longo prazo, a verdade sempre prevalecerá. Seus defensores muitas vezes podem ser fracos, e seus argumentos podem parecer muito fracos, mas há uma força inerente à própria causa que a mantém viva. Fiéis ousados como Julian e Hobbes e Hume e Voltaire e Paine surge de tempos em tempos e faz um alvoroço no mundo. Mas eles não produzem nenhuma impressão duradoura. Eles morrem como os saduceus e vão para o inferno, seu próprio lugar. As grandes evidências do cristianismo permanecem como as pirâmides,
inabaláveis e inabaláveis. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a verdade de Cristo. Vemos em segundo lugar nesses versos que a arma favorita dos céticos é um suposto caso. Dizem-nos que os saduceus trouxeram ao nosso Senhor uma dificuldade decorrente do caso de uma mulher que se casou com 7 irmãos sucessivamente. Eles professavam o desejo de saber de quem das 7 esposas a mulher seria na ressurreição. A intenção do incrédito é clara e simples. Eles desejavam desprezar toda a doutrina de uma vida futura. O caso em si é um caso que não podemos supor que realmente tenha surgido. Parece a maior probabilidade que foi uma história inventada para a ocasião, a fim de levantar uma dificuldade e encontrar um argumento. Raciocínios desse tipo muitas vezes nos encontrarão se formos jogados na companhia de pessoas de mentalidade cética. Algumas dificuldades ou complicações imaginárias e que provavelmente está ligado a algum estado imaginário das coisas no mundo vindouro, muitas vezes provará ser a fortaleza de um incrédulo. Ele não consegue entender, ele não consegue conciliar, parece-lhe revoltante e absurdo. Isso ofende o seu bom senso. Essa é a linguagem que é frequentemente usada. Raciocínios desse tipo não devem nos abalar nem por um momento. Por um lado, não temos nada a ver com casos supostos e imaginários. Será tempo suficiente para discuti-los quando eles realmente surgirem. O suficiente para falarmos e discutirmos sobre os fatos como eles são. Por outro lado, é mera perda de tempo especular sobre as dificuldades relacionadas com um estado de existência no mundo vindouro. Sabemos tão pouco de qualquer coisa além do mundo visível ao nosso redor, que somos juízes muito pobres do que é possível ou não possível no mundo invisível. 1000 coisas além do túmulo devem necessariamente ser ininteligíveis para nós no momento. Enquanto isso, é nossa sabedoria esperar pacientemente. O que não sabemos agora, saberemos no futuro. Vemos em terceiro lugar nesses versículos algo do verdadeiro caráter da existência dos crentes no mundo vindouro. Lemos que nosso Senhor disse aos saduceus: mas aqueles que são considerados dignos de tomar parte nessa era e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, e não poderá mais morrer. Nesses aspectos, são como anjos. 2 coisas são abundantemente claras a partir desta descrição, respeitando os santos na glória. Por um lado, sua felicidade não é uma felicidade física, mas espiritual. Eles não se casam, não são dados em casamento. O corpo glorificado será muito diferente do que é agora. Não será mais um empecilho e um obstáculo para a melhor natureza do crente. Será uma habitação adequada para uma alma glorificada. Por outro lado, sua felicidade será eterna. Eles não podem mais morrer. Nenhum nascimento será necessário para suprir o constante desperdício causado pela morte. Fraqueza e doença, e enfermidade não existirão mais. A maldição será totalmente removida. A própria morte morrerá. A natureza do que chamamos de céu é um assunto que muitas vezes deve envolver nossos pensamentos. Poucos assuntos na religião são tão calculados para mostrar a total loucura de homens e mulheres não convertidos e o terrível perigo em que se encontram. Um céu onde toda alegria é espiritual certamente não seria o céu para uma alma não convertida. Poucos assuntos são tão propensos a animar a mente de um verdadeiro cristão. A santidade é a mentalidade espiritual que ele segue nesta vida. Será a própria atmosfera de sua morada eterna. O
Os cuidados das relações familiares não mais distrairão sua mente. O temor da morte não levará mais à escravidão. Então deixe-o seguir em frente e carregar sua cruz pacientemente. O céu fará as pazes para todos. Vemos, por último, nestes versículos, a antiguidade da crença na ressurreição. Nosso Senhor mostra que a crença de Moisés, que os mortos ressuscitam, até Moisés mostrou na sarça ardente. Fé na ressurreição e na vida futura tem sido a crença universal de todo o povo de Deus desde o início do mundo. Abel, Enoque, Noé, Abraão e todos os patriarcas eram homens que ansiavam por uma herança melhor do que a tinham aqui embaixo. Eles procuraram uma cidade que tivesse fundações. Eles desejavam um país melhor, isto é, um celestial. Hebreus 11, 10, 16. Vamos ancorar nossas próprias almas firmemente nesta grande verdade fundamental que todos nós ressuscitaremos. O que quer que os saduceus antigos ou modernos possam dizer, acreditemos firmemente que não somos feitos como os animais que perecem e que haverá uma ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Atos 24, 15. A lembrança dessa verdade nos alegrará no dia da provação e nos confortará na hora da morte. Sentiremos que, embora a prosperidade terrena nos fale, há uma vida gloriosa por vir onde não há mudança. Sentiremos que, embora os vermes destruam o nosso corpo, ainda na carne veremos a Deus. Jó 19, 26. Não devemos ficar sempre na sepultura. Nosso Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Amém e amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá através do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.